São necessárias, Pai, para aprender mais e mais de Ti, Pai. Sabemos que o conhecimento não provém de nós, mas vem do alto, vem da Tua revelação, vem da Tua palavra, a qual é sempre, Pai, o caminho que devemos seguir. Te peço, Pai, que aquilo que está nela, Pai, só revele para nós e que nossa mente tão limitada, Pai, possa alcançar tamanho conhecimento, Pai. Que nossos corações, nosso espírito se enche de alegria, Pai, pois estamos aprendendo de uma palavra, que é a palavra eterna, a palavra do Teu Filho, a Tua palavra, Pai. Te agradecemos por esse privilégio, Pai, e que o Espírito Santo venha nos conduzir, Pai, através dessa aula, através desse aprendizado. Te louvamos, te agradecemos, porque Tu és santo e te pedimos, Pai. Nos agradecer, Pai, que Tua presença cada dia mais. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Meus irmãos, começamos o estudo, né? O estudo do cano, a aula passada. E a gente caminhou um pouquinho aí sobre o que é cano, né? Só relembrando, eu mandei no grupo, eu peço que os irmãos abram aí. Por gentileza, está no grupo da UMP, eu mandei o PDF, tá? Dê uma olhada só para a gente caminhar rapidinho aqui para não alongar muito. Todos encontraram? Encontrou? Encontrou os vídeos? Abram aí. Então, o que é que... o assunto foi o que é que nós estudaríamos, né? Que no caso era a introdução, Pentateuco, História 1, Histórico 2, Poéticos, Sapienciais, Profetas Maiores e Profetas Menores. Caminhamos aí um pouquinho também a questão de entender o Antigo Testamento, né? Porque ele vamos falar, ele tem 39 livros, bem maior do que o Novo Testamento, só tem 27 livros. Então é importante para entender o Novo, tem que entender o Antigo, né? Principalmente Gênesis é um dos livros principais, né? Você não entender Gênesis, você não entende nada. Então, caminhamos também a questão por que a Bíblia, né, por que estudar o Antigo Testamento, porque era a Bíblia de Jesus, os apóstolos, eles usavam o Antigo Testamento como base. Entramos na questão do critério, né, para o fechamento do cano, qual era o critério para fechar, porque muitas vezes a gente pergunta, né, será que é confiável, né? Como que eles usavam, como que foi essa compilação de livros, né? Como que foi organizado, quais eram os critérios que eram organizados. Então a gente caminhou um pouquinho nesse sentido. Entramos aí também a questão dos livros agora que compõem a Taná. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre Taná, Natan, Tainá, não? Taná. Tainá. Taná. Tá quase? O termo Taná é o acrônimo hebraico derivado de 3 grandes divisões. E quais são elas? Torá, Levim, Ketuvim, certo? Na aula passada entendemos um pouquinho a Torá. Qual é o livro que compõe a Torá? Basicamente é o Pentateuco. É o Pentateuco, né? São os 5 livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aqui o que significa cada livro, né? Qual é o sentido de cada livro? Então, observe aqui que é a origem do mundo, da humanidade de Israel. É o princípio de tudo, né? Gênesis. Chegamos aqui em Êxodo, libertação do Egito e aliança do Sinai. Chegamos aqui também em Levítico, trata também sobre santidade, né? É a santidade a qual o homem deve seguir, porque Deus é santo, e ele traz esse sentido de santidade para que o homem seguisse. Entra também em Números aqui, peregrinação no deserto, né? Peregrina lá no deserto, para entrar agora em Deuteronômio, que no caso é uma reafirmação de tudo aquilo que eles viram, aprenderam,
E agora, antes de entrar, eles deveriam o quê? Ser relembrados. Todo esse padrão aqui que deveria ser seguido para que entrasse. Se a gente observar um pouquinho, é o padrão que devemos seguir para entrar, né, na Nova Jerusalém. Exige também que façamos isso. Não, eu estava até conversando com o Bruno sobre questão de salvação. Muitas vezes a gente cai no erro de que salvação, eu sou salvo, sou eleito, não preciso me esforçar, não preciso me santificar, porque eu sou eleito. Eu não tenho essa necessidade, né? Sou eleito, não perco salvação. Não é bem assim que as Escrituras falam para a gente. Devemos nos santificar, devemos perseverar, devemos caminhar em santidade. Então, as Escrituras exigem que sejamos santos, para que na Nova Jerusalém, né, a gente possa desfrutar. Vocês observar, esse princípio aqui se aplica no dia de hoje também, a todos nós. Tá? Mas caminhando um pouquinho, vocês entenderam que o primeiro livro da Taná, que é a Torá, sim? E Torá, o que é Torá? Já ouviram? O que significa Torá? Lei. É como eu falei, eu não gosto só do termo lei, porque eu prefiro o termo lei e instrução, né? Porque era uma lei que instruía como deveria ser. Porque quando a gente fala lei, né, parece que é só ela, mas o sentido da lei era instruir, né? Era fazer com que eles caminhassem, era ensinar, tá? Então tá tudo certo aqui no primeiro livro da Taná. Tá? Vamos caminhar agora um pouquinho sobre Nevim. Nevim. Quem pode falar para mim aí os livros que compõem a Nevim? Josué, Juízes 1 e 2, não, Juízes, Samuel 1 e 2 e 1º e 2º Reis. Tá. Meus irmãos, é necessário entender que Nevim, ele está tratando de quem ali? Né? Nevim, ele trata de quem? Olhando para os livros que ele está falando aí, o que traz, né? Qual a ideia que traz? Observe que a Torá, vou colocar aqui mais uma vez, ó, a Torá, né? Lembre-se que Torá, ela lei e instrução, aí vocês já sabem. E aqui Nevim, ele trata sobre os livros aí, exatamente, profeta. Vulgo Deus descascando o seu povo. Bem isso. E Ketuvim? Lembre-se que o que Jesus Cristo ele fala assim, sobre a lei, profetas e escritos. Agora, se vocês observar a questão de Nevim, quais são os livros mesmo? Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Observe que ele fala exatamente dos profetas aí, né? O livro é os profetas, né? Mas eu queria caminhar um pouquinho com vocês numa direção sobre... E aí eu vou caminhar muito rápido aqui, questão de Ketuvim. Ketuvim, qual é os livros? Ketuvim. Jó, Salmos, Provérbios, Lamentações, Eclesiastes, Neemias, Crônicas. Meus irmãos, eu vou fazer a divisão, eu acho que dá para vocês verem a divisão aí, certo? A divisão que está aí
no cano judaico. Ó, observem aí. Divisão do cano judaico, que está no PDF. Observe que a lei era a Torá, e que ela tinha aí Gênesis, os livros que foi falado. Os Nevim, ele trabalhava com qual? Eram os anteriores e os posteriores, né? Então Nevim trabalhava com os profetas anteriores, posteriores. E agora eu falo para vocês qual é o sentido de profetas anteriores. Por que profetas anteriores? Antes e depois do exílio? Vamos lá. Profeta. Anteriores. Lembra que eu falei que seria na divisão que eu falei para vocês, no comecinho aí do arquivo, tem sobre histórico, né? 1 e 2. No caso seria os profetas anteriores, posteriores. E eu quero que os irmãos se atentem aqui, que é sobre Josué, Juízes, Samuel e Reis, primeiro e segundo. Esses livros descrevem o quê? A história de quem? Esses livros descrevem a história de Israel. Lembre-se que a gente está tratando sobre a criação, né? Sobre como que a nação de Israel também era formada, como a lei era entendida, como ela era executada e como Deus direcionava, né? E o grande sentido para entender é como que Jesus Cristo descreve isso, né? A gente tem que entender que os livros descrevem a história de Israel sob a ótica profética, aqui, Nevim, né? Isto é, interpretando os eventos com base na fidelidade, mas acima de tudo, da infidelidade também do povo de Israel. Os livros aqui de Nevim, né? Ele vai tratar de Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º Reis, trazendo essa ideia de que? De infidelidade, de fidelidade. O povo de Israel, em certo momento, era fiel. E dado momento era infiel. E os livros vão mostrar isso, né? Aqui era para mostrar a infidelidade do povo diante de Deus, mas mostrar a fidelidade também do próprio Deus com o seu povo, né? Então, e também, quando a gente fala infidelidade, é a infidelidade do povo, da aliança. Quando a gente trata sobre o Antigo Testamento, a gente trata sobre a aliança. Novo Testamento também, a nova aliança. Mas a gente tem que entender muito bem a questão da aliança, né? O que é aliança? Vocês imaginam o que é aliança? O que é aliança? É um pacto, né? Exatamente. E o pacto exige o quê? A aliança exige o quê? Compromisso. Acima de tudo, fidelidade, né? Fidelidade vai além de compromisso, né? Fidelidade é inquebrável. Isso serve para Deus. E é por isso que tem essa ideia de casamento, aliança, fidelidade, é inquebrável, né? E na ótica de Deus também é inquebrável. E ele queria relembrar, né, o povo, como ele era fiel e como o povo de Israel era infiel a ele, né? Então o livro de Nevim, ele vai tratar sobre esses dois aspectos, fidelidade e fidelidade. Fidelidade de Deus e fidelidade do povo da aliança. E agora, profetas posteriores. Eu falei sobre profetas anteriores. Aqui é os profetas anteriores, certo? Vamos caminhar agora pelos profetas posteriores. Tá tudo certo? Estão conseguindo compreender? Sim? Profetas.
No caso, pode ter colocado também aqui como literários. E vocês fazem ideia de quem seria esses aqui? Está faltando livro da Bíblia, né? Está faltando livro da Bíblia. Chegamos até 2 Reis. Caminha um pouquinho mais. Como é que é a história? Está faltando livro. Tá faltando livro? Tá. A gente chegou a Gênesis, né? Chegou ali Êxodo, Levítico, está caminhando pelos livros da Bíblia. Chegou, né? Guarda essa parte. E agora, vocês fazem ideia qual é o livro que compõe esse aqui? Profetas posteriores. Quem seria aqui? Jeremias. Exatamente. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E aí os outros? Essa é um pouquinho mais difícil. E o restante? Os 12 profetas menores, né? O único rolo, Oséia até Malaquias. Meus irmãos, depois Exceto tem um profeta aí, né? Tem um aí que não entra no rolo dos profetas menores e também não está com profetas escritores. Qual seria? Ele é tão menor, tão menor. Tô brincando, né? Na verdade, até um cara. eu já falei em aula para vocês que é o livro mais importante do Antigo Testamento. É o Jó. Não. Para moldar a teologia de Jesus do período ali do segundo tempo. Qual que é? Agora você falou. Ele é um profeta, só que ele é considerado um profeta escritor, engraçado, né? Samuel. Não, Samuel está no profeta dos anteriores. Esdras, Elias. Não. Elias Elias é anterior também. Coloca todos os nomes pra Vai arriscando aí. Depois de Reis. Sim? Neemias. Deixa eu pensar, que eu não falo não. Isaías. Não, Não, Isaías é escritor, é. Profeta maior. Essa também não. Jonas. Não, Jonas é menor também. Miqueias. Não, menor também. Malaquias. Não, menor também. Sofonias, dá pra ser. Daniel. Daniel! Eu tinha falado dele. E é de extrema importância, Daniel. Daniel acabou dos leões. Daniel, eu acredito que seja uma chave ali também do Antigo Testamento. Se não entender o livro de Daniel, perde muito. Na verdade, todos os livros do Antigo Testamento, né? Tem uns que têm mais influência, vamos falar assim. E eu quero só chamar a atenção de vocês, quando fala profetas menores, maiores, não quer dizer que eles eram inferiores, tá? Profetas menores, maiores, questão de livros, né? Não tem nada a ver, todos foram servos de Deus e tiveram mais grande participação ali no povo de Israel, tá? Quando vocês ouvirem profetas menores, maiores, não quer dizer de grandeza, Mas a quantidade que ele escreveu, é isso? exatamente, porque realmente é livros pequenos, comparado a Isaías, né? E a outros que são maiores. Jeremias também é um livro muito grande, né? Então, lembre-se, profetas menores e maiores, é por conta dos livros, não por conta de hierarquia ou porque foram melhores, não existe isso, tá? Então, aqui a visão profética da Taná enfatiza o que? Não só a previsão, mas a confrontação ética, né? Porque a convocação ao arrependimento, os profetas são os teólogos da aliança. Era eles que anunciavam. E eu quero chamar a atenção de vocês que os profetas eram homens encarregados de anunciar e relembrar, né, a aliança a qual Deus constituiu e colocou o povo de Israel. Era eles que lembravam, falavam, ó, tá errado. O comportamento, a fidelidade, a forma que vocês vivem, a forma que vocês adoram Deus, tá adorando Deus, é totalmente errado. Pode falar.
Esses profetas, eles eram divididos entre as tribos de Israel ou eles vinham exclusivamente de um lugar só? Eles eram, se eu não me engano, era, né? Eles eram. Assim, uma boa pergunta. Você tem. Normalmente, quando você vai ler um livro do Antigo Testamento, é importante lá na epígrafe você vai ver um pouquinho da genealogia do profeta e para quem ele está se dirigindo. Então, às vezes, você vai ver, por exemplo, Isaías profetizou para a tribo de Judá, então para o reino do sul. Esses profetas posteriores, eles vieram. Depois da divisão. Exatamente, eles vieram depois da divisão do reino. Isaías, Jeremias, são profetas que escreveram já falando do cativeiro, basicamente. E assim, desculpa interromper, mas a gente sempre vê muitas facções. Vinham de facções diferentes ou era sempre da mesma? Não, esse é o ponto, né? Cada profeta profetizou com uma religião, exceto Jonas. Para quem que Jonas profetizou? Da Nínive. Então, Jonas foi o único profeta no Antigo Testamento que não profetizou necessariamente para o povo de Israel. Os demais, ou profetizaram para o reino do norte, que é conhecido nas escrituras como Israel ou Efraim, e os principais profetas profetizaram para o reino do sul, né, que é chamado de Judá ou Sião, às vezes, né, que esse termo é intercambiado. Aí tem uma pergunta para vocês, né? Por que os principais profetas, Isaías, Jeremias, né, e tantos outros ali, os maiores principalmente, profetizaram para o reino do sul e não para o reino do norte? Por causa de Jesus? Da vinda do Messias? Tá quase lá, né? Basicamente essa é a resposta. Mas não é diretamente isso, né? É por causa da descendência de Judá, por causa de Davi. Entendeu? Porque os principais profetas, a fidelidade, vamos dizer assim, Israel pecou, todo Israel pecou, exceto um remanescente que foi preservado ali na tribo de Judá, que é chamado Reino do Sul. Por isso que Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles profetizam especificamente para o Reino do Sul, estimulando eles a fidelidade, porque Deus ia preservar uma semente que viria depois do Messias. O Reino do Norte não foi completamente abandonado, mas pode observar, todos os reis, nos livros dos reis, que eram no Reino do Norte, eram reis ruins. Os reis que foram um pouquinho melhores eram reis do Reino do Sul. Ezequias, Josias, Acais, eram reis melhorzinhos porque eram do Reino do Sul. Os reis do Reino do Norte, né, que era Israel, todos eles eram reis corrompidos. Manassés, reis ímpios mesmo, né? Que abandonaram Israel, Yahvé e a aliança. Então é mais ou menos isso, deu para entender? Então, normalmente quando vai ler o livro do profeta, você tem que ver para quem está se dirigindo, porque isso é importante para entender a profecia necessariamente, né? A profecia. Normalmente o Reino do Norte é juízo, castigo, né? Sofonias, por exemplo. É coisa ruim. Reino do Sul, Isaías, que é uma parte de castigo, que é uma parte de esperança, de um futuro melhor, né? Zacarias, que é um profeta menor, por exemplo, escreve para quem? Quando Zacarias profetiza? Estou pregando esse domingo para domingo, gente. Zacarias profetiza para quem? Desculpa, Tiago, só para contigo. O que está acontecendo em Zacarias? Me ajuda aí. Hã? Chaves, cavalos. Lembre-se, quando? Porque o ponto é quando e para quem, né? Ele está pro rei, é um nome... Como é que Zacarias é chamado junto com Malaquias e Ageu, profeta? Exílio. Então, respondendo a pergunta aqui, né? Ele não profetiza necessariamente para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Ele profetiza agora para ambos que estão voltando do cativeiro. Entendeu? Você vê como o contexto é importante. Quem está se dirigindo, né? Então, cada profeta vai ter ali o seu... Tem um que é muito particular também, que é Ageu, ou melhor, Amós, que Amós é do Reino do Sul e ele profetiza para o Reino do Norte. Pode ver que é só castigo também. Então tem que entender essas questões aí para poder interpretar o livro, né? Bom. E aí, eu voltando aqui, coisinha rápida, para ver se vocês estão prestando atenção. Os profetas anteriores, está tratando sobre o quê? Acabei de falar aqui. Profetas anteriores, está falando sobre o quê? É o pré-exílio, né? Não, profetas anteriores, eu acabei de falar. Ele está falando. Qual é o. Reis, juízes, isso daí. Ele está falando Sobre Israel. A infidelidade, né? infidelidade.
fidelidade, né? Profetas anteriores estavam falando sobre isso. E agora eu pergunto para vocês, posteriores. Basicamente é sobre a identidade do povo quando foram todos libertos? O povo de Israel sempre foi Mas infiel, era no tempo né? do deserto? A fidelidade? A fidelidade do povo de Israel sempre foi, né? Tá bem confuso isso Mas aí. está se referindo a algum tempo histórico? Então, o livro dos profetas anteriores, eles foram escritos, basicamente, Elias, Juízes, Josué, todos esses livros, Josué não, né? Josué, apesar de ser dos escritos, ele já está um pouco ligado mais a isso, mas esses, de maneira geral, estão escritos ali, reis, crônicas, para mostrar para a gente por que Israel vai parar no cativeiro. Isso são histórias. São histórias. Então, por que Israel vai parar no cativeiro? Pela infidelidade, porque você está falando. Então eles estão explicando, existem até teorias de que esses livros foram escritos, os liberais gostam muito dessa teoria, né? De que esses livros foram escritos depois do êxodo babilônico, não antes. Já para explicar para aquela nação que estava no cativeiro, estava passando por aquilo, por que eles chegaram até aquele lugar. Então eles vêm desenvolvendo toda a história da nação de Israel até chegar ao período de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor vai lá, invade Jerusalém e leva ele para o cativeiro. Então a história de Israel está toda consubstanciada nesses livros. A fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel. Por que eles foram castigados, espalhados por todas as terras? Porque eles não foram fiéis. Deu para entender, Glorinha? E aqui, profetas posteriores, literários, estão tratando sobre o quê? Eu acabei de falar também. Estão tratando sobre o quê? Mas é necessário, quando a gente fala assim, preste atenção verdadeiramente em cada palavra, né? Porque isso aqui vai fazer diferença para vocês quando lerem. Vou pegar o Antigo Testamento, eu vou ler. Quando eu chegar aqui, né, nos profetas, eu vou entender quem é eles. Porque isso não muda, né? Eu estou com a Septuaginta, né? Eu estou com o cano protestante, vamos falar. Não muda. O sentido é o mesmo. O Antigo Testamento não muda em nada, é o mesmo sentido, tá? Então aqui era sobre o que os profetas, eu acabei de falar, os profetas eram o quê? Ele convocava quem? Convocava o arrependimento, né? Esses aqui eram considerados como os profetas da aliança. Ele chamava a atenção, ele relembrava eles qual aliança eles participavam, quem era o Deus deles, né? Eles mostravam para eles que eles deveriam se arrepender. Observe só que esses homens aqui, eles vêm antes do exílio, né? Eles vêm antes do exílio. Eles anunciam e falam, venham, se arrependam quanto é tempo. E eles vai. Isaías andou quanto tempo nu, né? Anunciando, se arrependam, porque vai chegar a hora. E aqueles homens, nada dava ouvido a eles, e caiu onde? Caiu no exílio. Jeremias não é diferente, Ezra também. Vocês conseguiram entender essa parte aqui? Posteriores é sobre arrependimento e os anteriores é sobre infidelidade? Isso, exatamente. Consequentemente cai aqui também, mas tem essa divisão, tá? Não deixa de... Um tema cai no outro, né? Não deixa. O profeta, os anteriores e os posteriores, eles anunciavam a infidelidade, e quando você anuncia a infidelidade, você está anunciando arrependimento, né? Consequentemente. Mas tem que falar do perdão sem falar da culpa. Né? Exatamente, mas tem essa divisão, tá? O intuito é mostrar a divisão, como que funcionava e funciona ainda para eles hoje, tá? Então, ficou claro também aqui, os profetas anteriores, os profetas posteriores, qual era a função de cada um deles, né? Anunciar o que eles anunciavam, e por qual motivo anunciavam. Tá claro para vocês isso aí? Tá. Pode avançar para o outro, o escrito. Qual seria o outro? Passamos aí Torá, passamos aí Levim, e agora seria qual? Ketuvim. Tá. Ketuvim, ele vai falar sobre o quê? Qual é os livros? Livros poéticos. Bolos e histórias. Tá, mas aí eu quero perguntar para vocês, chegamos aí, Torá, lei e instrução, Nevim era o quê? E agora chegamos a qual livro aqui? Escritos.
Qual é os livros? Salmos e aí. Poéticos são Jó, Salmos e Provérbios. Os poéticos é que chamam livros de sabedoria, é isso? Não, não é isso. Cânticos também, né? É interessante a gente entender a questão dos Ketuvim, né? O significado literalmente seria o quê? Escrito ou literatura, tá? Escrito ou literatura. Quando eu olhar para esses livros de Salmos ali e por aí vai, os livros podem ser considerados como literatura. Trata-se de quê? A intenção trata-se de que esses livros? Parar para pensar, os livros que vocês lêem como devocional, o Salmo principalmente, o que ele trata? São emoções humanas. Hã? Salmos trata bastante São emoções. orações. Bem, tá errado. Acho que um pouco como, ensinando como a caminhar de uma forma mais sábia. Acho que são orações, a gente lê orações, inclusive de salmos. Porque também muita gente escreveu salmos, né? Mas não muda o sentido, né? A questão é aqui, do que eu estou falando, né? Trata de quê? Irmão, trata de uma coleção variada. Lembre-se, eu não estou fugindo. Mas só tem essa definição? Vocês têm que acompanhar o raciocínio de quem está. Tá? Eu não posso. Coleção variada de quê? Com livros poéticos, sapienciais. E o que é isso? Já ouviram essa palavra? Não. Sabedoria, né? Livros de sabedoria. Históricos e apocalípticos. É disso que se trata. Né? Eu não posso querer, entenda, eu não posso querer colocar. Isso serve até para quando vocês forem ler. Eu estava conversando ontem com o Bruno. Quando eu for ler as escrituras, eu não posso colocar o sentido que eu quero. Eu tenho que acompanhar o raciocínio do autor. Entende? Eu não posso achar, não cabe o achismo, não cabe as minhas emoções, não cabe nada. Cabe o que ele quer falar. Tá? Então, os livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, são unidos ali, né? Crônicas 1 e 2, unificados. Eles vão tratar sobre o quê? Quais livros? Acabei de falar, Não entendi a pergunta. Lembre-se. O que trata esses livros? Sabedoria de Apocalipse. Coleções de livros, né? Tudo isso cabe aqui, ó. Ketuvim. Tá? Eu poderia definir, ficar mais fácil. Coleção variada, poéticos, históricos e apocalípticos. Aí, vamos fazer uma rubrica aqui. Apocalípticos. Conseguiram entender? Essa parte que tem bolos aqui, tem entre parênteses festas, tá falando das festas de Israel? E agora chega. Tá, vocês conseguiram entender essa parte aqui? Os livros eles tratam aqui sobre coleção variada, poéticos, históricos, apocalípticos. Ketuvim trata sobre esses livros aqui, ó. É esses aqui. É um apanhado de assunto num só. Uma só divisão. Numa só divisão. Você vai falar um por um? Tá. Eu vou deixar uma liçãozinha para vocês fazerem lá. Agora vamos entrar no que a gente perguntou. Sobre os rolos aí. Os 5 rolos, né? Lidos em festas litúrgicas judaicas. Qual seria? Ruth, Cântico. Como? Os livros em festas. Livros em festas. Tá no próximo aqui. Lidos em festas litúrgicas judaicas. No caso seria Ruth, Cântico, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Olha só como eles dividiam. Entra na pergunta, eu não vou falar
falar cada um, tá, Bruno? Eu vou, tipo, aqui eu vou colocar a divisão, né? As divisões lá que eles faziam. Aí depois vocês param. Como eu falo para vocês, chegou em casa, eu mando também para vocês, chega em casa, pesquisem, olhem lá, vejam a divisão, pesquisem, se aprofundem, tá? Então aqui, olhando aqui o Ketuvim, ele vai tratar sobre as divisões judaicas tradicionais. No caso seria essa, primeira, os 5 rolos dizem festas litúrgicas, né, judaica. Mais uma vez, Ruth, Cântico, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Tá claro? Beleza? A segunda, literatura, que eu falei sabedoria. Qual foi o nome que eu usei? Sapiência. Sapiencial. Sapiencial. Isso, Provérbios, Jó, Eclesiastes. Os livros de sabedoria considerados na cultura judaica eram esses, tá? História e teologia pós-exílica. Quais seriam? Daniel. Esdras, Crônicas e mais. Irmãos, isso é importante a gente entender, a gente saber, a gente procurar se aprofundar. É assuntos importantes que faz toda a diferença quando eu vou ler o Antigo Testamento. Tá? Eu preciso estar aí com isso enraizado. Uma colocação importante para a gente refletir, né? A gente lê esses livros, principalmente do Antigo Testamento, a gente tem uma percepção um pouco antiquada deles, né? Em questão cronológica, a gente acha que são muito antigos, né? Mas Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas, principalmente Crônicas, foram escritos poucos anos ali antes de Jesus aparecer. Inclusive existia muita discussão naquela época se esses livros realmente deveriam ser considerados como parte da Tanakh. Muitos judeus tinham dificuldade, por exemplo, com alguns livros. No entanto, a tradição de maneira geral aceitava, né? Crônicas, por exemplo, foi escrito, como eu disse, para explicar por que Israel passou pelo cativeiro. Você tem Daniel, que foi um livro que foi escrito por um profeta que estava no período do cativeiro. Pouco tempo antes, ali, do período do segundo tempo. Daniel viveu, acho que cerca de 500 anos antes de Jesus. Pouco tempo, né? Pensando assim, na história da redenção, né? Obviamente. Então não é uma coisa tão distante como ler a Torá. A Torá, por exemplo, que é muito mais antigo, né? Então esses livros já, de certa maneira, começaram a moldar o judaísmo daquele período. As festas, por exemplo, por isso que está nesses rolos de festa. Algumas celebrações judaicas que você não vai encontrar, por exemplo, no Israel do período de Moisés, né? Por exemplo, a festa de... Qual que é o nome da festa lá que Esther foi estabelecida no livro de Esther? Não fugiu o nome agora. Festa de... enfim. Então, você tem algumas celebrações que só surgiram nesse período. Né? É bem importante estudá-los, porque eles que vão mudar essa diferenciação que você tem do judaísmo do período de Jesus e do judaísmo do período de Moisés. Tem uma diferença bem grande, né? Então, esses livros eles compõem essa história toda. E o que é interessante agora, eu peço que os irmãos se atentem a isso, questão da teologia, porque às vezes a gente pode parar e pensar, cara, por que eu estou vendo questão de Nevim, Ketuvim, Torá? Qual o sentido disso, né? É a cultura judaica, não é mais a minha. Isso não parece que não me importa mais. Por quê? A questão da teologia aqui, a teologia nessas divisões aí, é a implicação da estrutura judaica. Por que é tão importante para mim? Principalmente tratando de teologia, né? A estrutura da Taná, ela vai apontar sobre o quê? A teologia centrada em quê? Eu falei sobre a aliança. A estrutura da Taná, ela aponta para esse peso maior sobre a teologia da aliança. O que mais? História redentora também tá ali, tá? E a outra é a escatologia messiânica. Vamos lá. A primeira aqui é a aliança. História. Redentora. E a outra aqui
aqui é escatologia, né? Futuro. Escatológico. Aqui era muito importante para eles e é muito importante para nós. A gente tem que entender, quando eu leio o Antigo Testamento, vai se tratar de quê? Por que está lá? Né? Esse é o desafio nosso, como cristão, entender o porquê está lá. Se está lá, eu preciso saber. E além de saber, eu preciso me aprofundar. Então eu tenho que entender que a estrutura da Taná, ela vai tratar sobre isso. Teologia da aliança, a teologia da história redentora, o futuro escatológico, ela trata sobre isso. É por isso que é tão importante eu entender o Antigo Testamento, é por isso que é tão importante eu entender a estrutura da Taná, a estrutura a qual hoje eu, sou favorecido. Por isso que é importante. Cristologia, meus irmãos, a estrutura que vai da lei aos profetas e os escritos. Por que isso importa para mim? O que trata sobre a questão da cristologia aí? Parece meio óbvio, mas não é tão óbvio como parece, né? Ela vai tratar sobre o que? As promessas messiânicas, né? E a sua esperança futura. Então, quando eu olhar, eu vou ver a cristologia aqui na estrutura da Taná, ela vai tratar sobre isso, a promessa messiânica, tá? Ela vai tratar sobre a esperança futura, o que cumpre em Cristo. Por isso que é tão importante eu entender, a esperança deles se cumpre em Cristo, né? Kelson, mas cumpriu e eles não aceitam é outro tema, né? Para nós, isso é muito importante porque se cumpriu, né, em Cristo. Por isso que é importante eu entender a estrutura da Taná. Questão organizacional. Por que importa eu entender as divisões? Por que é importante eu entender os profetas anteriores, posteriores, questão da Torá, a instrução à lei, os escritos. Porque o nosso mestre, nosso Criador, deu esse peso sobre os escritos, sobre os profetas, sobre a lei, né? Organizacional. A ordem termina em Crônica, que termina com a esperança da restauração, em 2 Crônicas. Quem pode abrir aí e ler capítulo 36, versículo 23, por gentileza, meu irmão? De Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 36, versículo 23. Vivi a Bíblia dela, é enorme. A outra é menor que aqui. Dá até agonia de ver essa Bíblia. 26. 36. Isso, versículo 23. Assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Interessante que, para vocês verem a questão de organizacional, a ordem termina em Crônicas aí, certo? Que termina na esperança da restauração. Aí a esperança da restauração. O contrário de Malaquias que termina com o juízo. Por isso que eu falo para vocês que é importante eu entender isso. A esperança da restauração está terminando em Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Agora, a esperança do juízo termina em Malaquias. Por isso que é necessário que eu vá a fundo, né, a questão dos estudos. Por quê? O que marca a expectativa messiânica no plano hebraico? É isso, essa questão da restauração e do juízo é que marca verdadeiramente o cano judaico.
Por que isso faz diferença? Para mim, toda a diferença. Toda a diferença. Olhando para o Antigo Testamento faz toda a diferença para mim. Entende? Eu entender a esperança deles, eu entender qual era a expectativa messiânica deles, eu preciso entender. Né? Eu queria... Tem alguma dúvida sobre isso? Gente, perguntem. O que vocês entenderam? Perguntem. Fala do organizacional de novo, por favor. Organizacional, Bruno, em 2 Crônicas, a qual você leu aí, capítulo 36, versículo 23, se tratando do cano, né, judaico, era a esperança de restauração, tá? Era a esperança de restauração deles, era como eles viam, né? Agora, se tratando de Malaquias, quando chega em Malaquias, ali é o juízo, né? Termina em juízo. O livro de Malaquias vai terminar em juízo, tá? E o de Crônicas termina em restauração. Entenderam? Eu queria ver com os irmãos a questão do... Agora vamos entrar aí um pouquinho sobre o cano. Deixa eu falar uma coisa interessante, importante, né? Essa questão de organizacional, eu acredito também, né? O que o senhor falou, que é importante você situar o momento em que esses livros foram escritos. A ideia é você organizá-los dentro do cânon, entendendo o seu fluxo literário, né? O que ela está dizendo em crônicas, basicamente em crônicas, é que quando acaba a história da nação de Israel, basicamente. Tudo que acontece a partir de crônicas é como se fosse um parênteses. Se você for ver bem a história, Deus criou a humanidade, vem Noé, aquela coisa histórica que vocês conhecem, chegou em Abraão, Deus chama Abraão, aí vem a história da família de Abraão, a história da família de Abraão se divide em 12 tribos, eles entram na terra, né? Depois Moisés traz o povo até Canaã, Israel chega em Canaã, o que acontece em Canaã? Israel desobedece a Deus, o reino é dividido como castigo de Deus, eles continuam desobedecendo, então Deus entrega o reino do norte e o reino do sul aos seus opressores. O reino do norte vai para a Síria, o reino do sul vai para a Babilônia. Certo? Deus preserva, obviamente, no reino do sul, como eu tenho dito, uma semente. E essa história toda está registrada onde? No livro dos reis e no livro das crônicas dos reis de Israel. Até o cativeiro é essa história de Israel. Daniel, Ezequiel, Isaías, todos eles profetizaram ou antes ou durante esse período. Você entendeu? Salmos foi escrito quando? A maioria, pelo menos, né? Tem Na época de Davi. Na época de Davi. Então é o período dos reis e crônicas, certo? Daniel foi escrito quando? No período babilônico. Então você está dentro do mesmo contexto. Até Jesus Cristo, que é uma nova narrativa, uma nova história, o que acontece ali é um parênteses nesse período. Entendeu? Não tem nada de novo acontecendo ali. Nada de novo. Então, por isso que organizar esses livros dentro do cânon é importante para vocês entenderem o fluxo narrativo, o fluxo da história. Tira a dúvida. A gente tem a resposta, né? Em Jesus, né? Mas assim, os judeus, por exemplo, eles estão esperando ainda o Messias. Alguns, né? Assim, não, os judeus, o judaísmo, né? Vamos assim, o judaísmo. Alguns, como que é o alguns. Então, no caso, assim, Deus está em silêncio para eles nesses 2000 anos. Seria isso para eles? Porque assim, já encerrou, né? A Torá, para eles usam a Torá. Na minha opinião, Marcelo, Deus, ele já falou com eles, né? Deus, ele falou e fala de diversas maneiras. Alguns ouviram, outros Deus endureceu o coração. Né? Nem todos os judeus, realmente, de fato, serão salvos. E nem todos, o próprio Paulo fala que nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Né? A gente tem que entender que Deus, ele não tem duas palavras, é uma palavra só. Ele já anunciou, ele já se revelou, ele já veio entre eles, né? Ele já se fez carne, ele morreu, né? E ressuscitou. Não tem mais o que Deus fazer, entende? Deus não tem mais o que mostrar a eles. Deus já fez o que era necessário, tanto para eles quanto para nós. Cabe agora o arrependimento, né? O arrependimento deles e voltar verdadeiramente a Deus em sua plenitude. Você fala que não é difícil isso?
É difícil, mas para Deus não é impossível. A gente tem uma grande prova aí, o próprio apóstolo Paulo. Era um judeu, fariseu, perseguidor, convicto naquilo que acreditava, na lei, né? Estava na lei, com convicção. E Deus mudou o coração dele. E ele escreveu bem pouquinho livro da Bíblia, né? Bem pouquinho. E assim Deus faz. E vem fazendo no longo da história, né? Ao longo da história Deus vem trabalhando e vem trazendo o próprio povo dele aos pés de Cristo. Quantos e quantos judeus já se converteram? Né? Já mudaram sua forma de pensar. Porque quando a gente fala de judeu, a gente tem que aprender a definir muito bem, sabe, Marcelo? Porque quando a gente fala de judeu que parece que não acredita em Cristo, parece que a gente já envolve todos os judeus. Não é assim. Alguns judeus realmente não acreditaram, não acreditam até no dia de hoje. Outros não, outros já se converteram, outros já foram ao cristianismo e estão no cristianismo. Hein? Você respondeu ou não? O cristianismo é uma outra religião? É diferente do judaísmo? Boa. Não, é uma vertente, né? Exatamente. Então, essa premissa de que os judeus não creram no Messias é completamente errada. Porque os cristãos eram judeus. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Os apóstolos eram judeus. Judas tinha bastante questão política, né? Muita. Mas você vê que quando a gente fala judeus, parece que você pega, os judeus não creram, os gentios creram, somos nós. Não, de maneira nenhuma. Os gentios, eles são um apêndice. Os gentios foram colocados depois. Os primeiros cristãos eram todos judeus. A epístola aos Hebreus. Olha o nome, foi escrito para quem? Para os Hebreus. Hebreus. Os Hebreus, eles são judeus, não outro nome para judeus. São Hebreus. Então não tem. Pedro escreve a sua carta aos peregrinos da dispersão. Quem são os que foram dispersados lá em Atos dos Apóstolos com a perseguição de Roma? Os judeus em Jerusalém. Então todos os cristãos primeiros eram judeus. Qual a justificativa, tipo, dos judeus que não acreditam no Novo Testamento? Eu estava assistindo aquele, o nome dele lá? O Mirra, né? Mirra, que ele não acredita no Novo Testamento, né? Mas qual é a justificativa concreta, assim, para eles não acreditarem que Jesus é o Messias? Porque, por exemplo, esse fala que teve vários Messias, né? Messias para ele é tipo... Então, é uma questão de hermenêutica, uma questão de acreditar que Jesus não cumpriu as profecias. Quando se trata de você, eu já vi muita gente trazer esse argumento que eu estou trazendo para vocês, né? Para um judeu, mas os judeus creram. Aí eles vão alegar, sim, mas esses judeus que creram eram falsos judeus. E Paulo é uma espécie de subversivo, rebelde da tradição judaica. E ele está certo. Os falsos são os que creram, não são os verdadeiros foram os que não creram, que preservaram a tradição de Moisés esperando o verdadeiro Messias. Eu acredito na progressão da revelação, né? E o cumprimento em Cristo. Eu não acredito como a gente acredita. Eles ainda estão esperando, né, o Messias. Alguns, em algum período, acreditaram em Jesus, a grande maioria acreditaram em Jesus, depois eles retrocederam. Por quê? Jesus morreu, né? Exatamente, o grande ponto é isso. Mas aí eles caem por terra porque ele ressuscitou e ele se fez visto lá, né? E as escrituras falam que ele se fez visto. Tiveram testemunho ocular da sua própria ressurreição. É por isso que o argumento deles não se sustenta, né? O próprio apóstolo Paulo fala que se ele não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada a gente ser cristão, porque não teria fundamento, né? A gente estaria igual, a gente estaria igual a eles, esperando o Messias. A gente estaria só com o Antigo Testamento, né? Eles acreditavam que Jesus ele iria já reinar, né? Ia ser o rei. Exatamente. Como ele falou, não, já volto. E, cara, aí acharam que já volto. Já volto em 25 anos. Já volto. Aí eles ficaram, então ele era só um profeta. E é interessante como o que você está falando, Marino, porque entra no que o Bruno tem explicado também, questão do reino. A gente precisa definir o que é reino, né? Esses dias eu estava até comentando com a Gel sobre céu, né? A nossa visão de céu é algo, cara, é muito rasa. Por quê? Porque eu comentei com os meninos aqui, eu acho que domingo passado, sobre a questão de acreditar que a morada de Deus é no céu. Olha que nossa mente é tão pequena.
Deus, ele cria a partir do nada, né? E se ele cria a partir do nada, eu tenho que acreditar que ele criou a partir do nada, verdadeiramente, a partir do nada, não tinha nada. E não tinha céu, e ele já existia. Ele não tinha morada no céu, ele já era, não cabe a sua grandeza no céu, entende? Ele já era parte da sua criação, ele não se mistura, né, como os deuses pagãos. Ele é a parte, ele é o Criador. E nada comporta a sua majestade, nem céu, nem terra, nada consegue. Ele é grande demais, entende? Ele é muito grande, força e poder. Não dá, não tem como. Temporal? Ele não está no tempo, ele não está na sua criação, ele é a parte de tudo isso, né? A gente tem que entender, a questão de céu é uma figura de linguagem que nós usamos, mas isso não quer dizer que ele está lá no céu, né? A gente tem que parar para pensar nessas coisas, mas vamos entrar direitinho nisso lá no primeiro versículo. Vamos lá, continuando. Eu queria trazer aqui a questão da Taná hebraica, o Antigo Testamento cristão protestante. Você olhar no PDF aí, vocês vão ver um pouquinho, mas se eu não me engano só tem um cano protestante do Antigo Testamento. Eu queria trazer aqui a questão dos 24 livros, né? 24 livros. Aqui, no caso, eles eram em rolos, certo? Aqui termina em crônicas. Em crônicas e ordem temática. Qual a diferença agora do Antigo Testamento cristão protestante? Está aí no PDF, né? A diferença é que é 39 livros divididos, né? De forma, eu vou colocar de forma distinta. E termina. Eu vou perguntar para vocês, o Antigo Testamento de vocês termina onde? Qual livro que termina? Malaquias. Vai ser obrigado. Ó, a diferença é essa, 24 livros, eu não vou entrar neles, depois vocês pesquisam, tá? 24 livros são divididos em rolos, né? Rolos, porque alguns livros contêm vários, alguns outros contêm vários livros. Sim. Porque essa divisão não era tudo... Exatamente, se você pega, hoje tem Bíblia, né? Tem Bíblia hebraica, vocês olharem, é totalmente diferente da nossa. Não tem versículo, né? É corrido, o texto é corrido, não é divididinho igual a nossa, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Como se fosse um livro sem capítulos. Isso, exatamente. É um livro, realmente é um livro, né? Que não tem essas divisões de versículo, né? Capítulos. O Antigo Testamento do cristão protestante aqui, vamos falar que é 39 livros dividido em formas distintas. E o que tem e termina em Malaquias, que é diferente que os deles terminam em crônicas, o nosso termina em Malaquias. E a ordem temática deles é diferente da nossa. Se você pegar uma Bíblia cronológica, é totalmente diferente da nossa também, né? É muito diferente. E a nossa a ordem é histórica e literária. Tá? Irmão, desculpa se eu não caminhei isso, mas tipo assim, de fato, hoje em dia, se a gente pegar um judeu, ele não tem Malaquias na Bíblia que ele tem como... Pensa, a ordem possui o mesmo conteúdo, inspirado. Tá? Contém a mesma coisa, inspirados. Apenas com divisões de ordem e agrupamento que são diferentes. É isso que tem a diferença da nossa e da deles. Aqui é onde termina, onde a nossa termina, né? A ordem temática, a nossa ordem é histórica e literária.
Muda a posição. Exatamente. Entendi. Muda a Tem os posição. mesmos livros, só que em posições Exatamente. diferentes. Cronológico, tipo, pelo tempo que foi escrito. Sim, Por isso exatamente. que Isso é legal, você. Por que o deles Agora escreve em eu crônicas? O livro Não falei pra vocês? da extensão. A história de Israel termina em crônicas. Aí vamos dizer assim, é? acho que é aquele arco temporal, vamos dizer, né? Um arco temporal. Continua até Malaquias, mas como se fosse um arco temporal. Tipo assim, eles estão contando na visão deles, eles se preocupam, né? Obviamente não perfeitamente, mas se preocupam em contar a história da nação de Israel. E quando chega em crônicas, o que acontece? Israel vai pro cativeiro. Entendeu? É ali. Tudo que acontece depois disso já é Novo Testamento. Jesus aparece com a nova narrativa, a nova aliança. Até então, a história dos reis de Israel é a história da nação. Quando Israel se corrompe de tal maneira, Deus leva eles para o cativeiro. É essa a narrativa. É simples, por pensar bem, né? Ela é muito consubstanciada ali nessa historinha. De que Deus chama Abraão, leva eles para a terra, eles obedecem e vão para o cativeiro. Essa é a história de Israel. Mas é muito mais. Sim, o que eu quero dizer é que você tem vários desenvolvimentos, desdobramentos, mas cronologicamente é isso que acontece. Por isso que quando eles querem dividir, eles chegam em crônicas e terminam, né? E a gente entra na questão, que está no PDF, se vocês acompanharem aí, ó, questão dos 39 livros e não 46. Quem é que tem 46 livros na Bíblia? Exatamente. E qual é a Bíblia que eles usam? Qual é? Romano. Boa. Viu? E qual é, agora eu pergunto para vocês, qual é a tradução deles? Hã? Vulgata Latina? Vulgata Latina. E a nossa? Não, ele Hã? A nossa é Septuaginta. Tá? E agora, meus irmãos, a estrutura dividida da Septuaginta de Gênesis é o quê? Como é que tá aí na... Não entendi. A nossa, a estrutura da Septuaginta. Histórico poético. Tudo bem, e os livros? Gênesis e o quê? Cada ponto? Não, inicial, tá aí no PDF. Gênesis até Deuteronômio. Poéticos. Proféticos. Isaías e não. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu já expliquei isso. Para ficar mais enraizado. É necessário que a gente tenha isso em mente. Essa estrutura valoriza mais a questão literária do que cronológica, necessariamente. Entra naquilo lá. Essa estrutura nossa não se preocupa com a cronologia. Se preocupa com a divisão. Entende? Como é organizada é totalmente diferente, muito diferente. Mas entrando aqui, agora vamos entrar sobre o Pentateuco. Tá tudo certo até aqui para vocês? Conseguiram entender? Estão com dúvida? Não? Vamos entrar no Pentateuco. A gente pergunta, pelo amor de Deus. A cronológica não seria mais fácil para todo mundo? Se a gente usasse a cronológica, a gente acharia a outra mais fácil. É? Muito A mais. cronológica porque eu tenho uma Bíblia cronológica, né? E os livros são todos um dentro dos outros, né? Nossa, Tipo, você não no tem- meio de Salmos tem um Daniel, aí depois já vem outro. É tipo cronológico mesmo. Eles pegam, despedaçam Os todos e colocam por Os ordem. livros não terminam como a gente acha que terminam, organizadinho da forma que a gente acha, não. É totalmente diferente. Né? O Bruno sabe aí como é que é. Eu pego um livro, na metade entra outro livro, e no final termina, né? É um negócio... Os Salmos, como eu disse, Maria, foi escrito no período dos reis. Davi, Asaf, né? Alguns Salmos de Salomão, mas tem Salmo de Moisés. Você pegar um salmo e colocar quando? Quando foi que Moisés escreveu esse salmo lá? Quando ele escreveu o Pentateuco, ele tem um salmo lá no meio, por exemplo. Então não ajuda muito, assim, né? Eu Nada acredito que, você tá lendo o Êxodo, aí vem lá Salmo. acredito que é melhor, pelo menos a minha posição. Acredito que essa divisão que a gente usa é uma divisão boa. E é importante você conhecer a história
de Israel, como se deu em momento que cada livro foi escrito. Porque eu acho que tematicamente acaba sendo um pouco mais É um bom, né? Porque eu falo pra você, eu nunca pensei não que teria tipo, essa separação, né? Tipo, essa divisão. Porque na nossa cabeça, né, a gente vê ali os livros separadinhos e já raciocina que foi cada uma. Na verdade, a separação tem pontos positivos e pontos negativos, né? O que eu falou na aula passada, assisti a aula, essa questão de Antigo e Novo Testamento. Isso aí, pra mim, é tudo isso só. Você cria obrigatoriamente uma nova história, como se fosse uma coisa completamente avessa que aconteceu. É bem prejudicial. A questão do Novo e Antigo Testamento, hoje em dia, cria ser um problema, né? Porque, Também, tipo é. assim, eu sou cristã do Novo. Eu já ouvi isso. Sim. Você é presbiteriana tradicional, então você segue o Antigo, né? E outra, a palavra testamento. O que significa testamento? Quando você morre, deixa. O que tem a ver isso com a É história? invalidade, né? O Antigo Testamento parece que é algo inválido, não tem mais sentido. E aí no Novo Testamento parece que o Antigo já não tem mais validade, agora eu fico com o Novo. Cria uma separação. Lógico que cria, né? Eu prefiro, aquilo que eu falei para os meninos aqui, eu prefiro ficar com a Antiga Aliança e Nova Aliança, né? Antiga e Nova. E entendendo que isso não anula a Antiga, né? É a continuação da Antiga. Ela é tão válida quanto a Nova, tá? Nós entramos na questão do Pentateuco. Eu queria ver com vocês o que significa pentar. Vocês sabem, vocês são. Vocês futebol tá só outro que não saiba, né? Caguito. É 5? É 5. Mas. E esse aqui? Hã? Teu? Fala aí. Pentateuco, né? Pentateuco. Tenta. Penta. Não, ali o outro. Teu. Significa. Chuta aí. Chuta aí. Para aí, Ó. É, Natan. Falou que não sabia? O Pentateuco, ele vai tratar sobre o quê? Nome e origem. Nome e origem, tá? Quando eu olhar para o Pentateuco, já entende. Você vai lidar com isso, nome e origem. Em hebraico, Torá, instrução ou lei, como a gente tinha falado lá, né? O autor tradicional, quem seria? Agora vamos lá? Quem seria? E se eu falar pra vocês, e se eu falar que se eu falar pra você que não foi Moisés, o que vocês falariam pra mim? Mas o Pentateuco não é uma divisão? Então, porque o autor da divisão foi Cânone. Hã? O campo dividiu. Não, o autor. O autor dos livros. Quem é? Escreveu os 5 livros. Não foi uma ideia de Deus. Não. Marina, só tem as duas opções. Não, olhando para as escrituras, se eu falar, eu comentei isso na aula passada, eu não lembro. Quem escreveu? O Moisés? E se eu falar que não foi Moisés, o que vocês falariam para mim? Deus. Não foi ele mesmo. Então quem foi? Então quem foi? Esses livros, pelo que eu li, né? A maioria deles foi escrito ali na época de Salomão, mais ou menos, que eles foram realmente escritos, mas atribui-se a Moisés pelos ensinamentos da tradição. Era via oral? Deixa eu deixar o que elas responder. É interessante, ó. Alguns estudiosos, eles falam que não foi Moisés que escreveu. Mas por que o próprio Deus nas escrituras fala, escreva, Moisés. Escreva. Eles só ficavam falando de geração em geração. Não, a questão é, o próprio Deus falava para Moisés escrever, certo? Se eu jogo que não foi Moisés que escreveu, eu vou ter que anular e eu não vou ter que acreditar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele joga para Moisés como autor do Pentateuco, né? A própria escritura, cara, isso é muito importante. Deuteronômio também fala que foi Moisés que escreveu. Aí vocês colocam, se eu acreditar, a pergunta foi mesmo para provocar.
Se eu acreditar que não foi Moisés, eu coloco em xeque a infalibilidade das Escrituras, eu coloco em xeque a inerrância dela. Eu acredito que Jesus Cristo ele se equivocou, porque ele falou que foi Moisés, a lei de Moisés, né? E se ele fala que foi Moisés, e eu acredito que não foi, eu prefiro acreditar nos estudiosos, eu vou falar que o meu Salvador ele se equivocou. Se ele se equivocou, ele não é meu Salvador, porque ele é passivo de erro. Se ele é passivo de erro, ele não é Deus. Mas aí não tem um problema? Não. Por exemplo, Jesus falar que são as leis de Moisés, não necessariamente indica que Moisés teve que ir lá e escrever. Ele pode ter recebido as leis e passado para o povo. E como antes a gente tinha uma tradição oral muito forte... Tá bom. Aí eu peço para você abre em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. E outro abre em Mateus, capítulo 12, versículo 26. E eu peço que outro abra... Vai Bruno, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Tá aí na capítulo 12, versículo 26. Mas quê? importante. E Natan, Mateus. João capítulo 5, versículo 46. Você vai trazer essa discussão. João. Se lascou. O seu é o da Você lê? 5,46, João. É Marcos, desculpa, Marcos, capítulo 12, versículo 26. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, hein? É Deuteronômio. Vamos lá? Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Moisés escreveu, né, e deu. Mas só para fazer o papel do diabo aqui, tá, gente? Amarelinho. Isso significa necessariamente que eu defendo o que eu vou falar aqui, por favor, tá? Escreveu a Moisés? Ele tem que colocar Por contraponto. que tá na terceira pessoa aqui? Moisés é tratado como terceira pessoa aqui. E não como primeira pessoa. Que Moisés escreve assim, e eu escrevi essa lei. Porque acho que ele estava querendo dizer que Deus falou pra ele. Isso não apoia a tese que o Bruno trouxe? Eu acredito que não. Não. Porque Deus passou pra ele escrever e ele foi lá e escreveu. Na terceira pessoa, por que ele falou assim, ó, e Deus me mandou escrever? Eu acho que ele usa lá como se fosse Deus. Paulo, por exemplo, fala, eu, Paulo. Por que Moisés fala? Outra coisa, vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Vocês vão virar tudo. Moisés, por que Moisés escreveu? Como, na verdade, Moisés escreveu a respeito da sua própria morte? Ele pode, eu falei pro Bruno, né? Afasta-te de mim. Ele pode fazer isso, por quê? Irmãos, entendam, a gente lida com Deus, a qual Deus pediu para Moisés escrever. Deus é temporal, Deus é... Salmo 139, depois vocês olham lá, Salmo 139, ele fala que Deus sabe o dia e a hora, já determinou a hora da morte de cada um, né? Ele sabe de tudo, ele não pode falar para Moisés o dia e Moisés ter... Qual problema teria nisso? Né? Qual o problema de Deus mesmo falar a Moisés? Ele falou para Moisés, tu não vai entrar e sendo um servo, né? Deus Depois falou de... pra Jesus, né? Tirou o povo do Egito e não poderia falar pra ele, ó, prepara um novo líder aí que você vai morrer, meu filho. Não, Questão de relatar, questão de relatar. Então, mas a parte de não ser na primeira pessoa, mas se a gente entende que alguém escreveu no lugar de Moisés, ele recitando, então dá pra entender isso daí, tipo, da forma, tipo, e tá tratando Moisés na terceira pessoa, porque realmente não foi ele que escreveu. É o que eu falei pro Bruno ano passado. Eu não discordo dessa ideia de ser outra. Exemplo, outro, né, um sucessor ali, tem escrito. Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problema da forma que os estudiosos colocam em xeque a autoria dele, entende? E isso para mim é um problema. A questão de tipo assim, teve outra pessoa que escreveu, isso não quer dizer que Moisés não foi o autor.
Entende que tem uma diferença aí? Eu falar que ele não foi o autor porque ele não escreveu, mas passou a outro que ele escrevesse aquilo que deveria ser escrito, do que eu tirar a autoria dele. Entende como o problema aí? Os estudiosos, os liberais, eles acreditam o quê? Que não foi. E eles não querem atribuir a Moisés a autoria. Esse é o meu problema. Agora que outra pessoa escreveu e a autoria continua sendo de Moisés, porque ele ditou, ele falou para ele, né, para escrever, ou ele pegou algum documento escrito, né, pelo próprio Moisés e repassou, não tem problema nenhum com isso. A questão que eu tenho é a questão de deixar, de não atribuir a autoria a Moisés. Isso que é o problema. Agora, Tânia, por favor, Marcos, capítulo 12, versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido do livro de Moisés. No trecho refere-se à sarça, como Deus falou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, está falando do livro de Moisés? Em Êxodo, né? Entende aí? Eu coloco em xeque se acreditar que não foi Moisés. Agora, outra aí, eu pedi quem? João, capítulo 5, versículo 26. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Peraí, Moisés? De novo? Escreveu a meu respeito? Então, vocês entendem? Realmente, a gente Eu coloco em xeque tudo. Se eu acreditar que o autor não foi ele, eu vou falar que as escrituras não têm base verdadeira para me acreditar nela. Entendeu? acho que Entendeu? a gente pode caminhar também, tipo, Platão e Sócrates, né? É um pouco disso também, né? Porque não escreveram, né? Só que como que não vai atribuir a eles, né? Eu vejo da mesma forma, pelo menos. Então, mas aí ó, a questão, porque assim, esses homens aí ainda são seres humanos que não têm relevância nenhuma para a minha salvação, para a minha eternidade, entende? Eu entendi. É diferente das escrituras. Esse é o ponto. Quando a maioria desses homens, beleza, o Sócrates, o Platão não escreveu. Isso não tem diferença nenhuma para mim. Né? Eu leio lá, bom, gostei, maravilha, conhecimento. Agora, se tratando da Bíblia, se eu acreditar nisso, né, nesses estudiosos aí, cara, eu posso esquecer o cristianismo, porque eu não vou acreditar na Bíblia, ela é passível de erro, entende? Jesus Cristo também não vai ser meu salvador porque ele se equivocou quando ele fala umas coisas dessas, né? Então, não tem como acreditar nisso, né? Você concorda? Verdade. Né? Então, são pontos que devemos nos atentar. Falei com o Vini, na aula passada, falei, eu devo ler, eu devo conhecer, mas eu não devo reter tudo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio e daquilo que eu vejo. Eu fico com as escrituras. Eu falei na aula passada, a nossa regra, né, de medir as escrituras, como era dos judeus. Eles mediam, eles viam, através dos escritos antigos, o que era verdadeiro, o que era mentira, o que cabia a eles, o que não cabia a eles. Tá? Mas vamos ficar na próxima aula, então. Mas até aí tá tranquilo? Tá? Próxima aula vamos entender a estrutura literária, no caso, livros, conteúdos e ênfases, tá? Questão do Pentateuco, seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Questão do conteúdo que trazia, no caso, origem, aliança, patriarcais, libertação do Egito, lei, culto, pureza, peregrinação, censo e reinterpretação da lei. E ênfase é eleição, redenção, adoração, provação, aliança e renovo. Depois vamos correr aí um pouquinho dos temas teológicos do Pentateuco. E também eu peço que os irmãos não falem, que é de extrema importância. Nós vamos abordar a questão da aliança, monoteísmo, vamos tratar a questão da criação e providência, né? Redenção, vamos tratar também a questão de santidade e culto, tá? E obediência e bênção. Eu peço que os irmãos não faltem. Não, na próxima vez vocês podem faltar, eu Bruno. Não, tô brincando. Tô brincando, mas se preparem, tá? Leiam o PDF, se aprofundem nos temas, tá? E quando chegar aqui, estejam mais enraizados, que esse é o objetivo. É que a gente passe ali introdutoriamente e que vocês se aprofundem na semana.
cada vez mais no conhecimento. Mas, irmão, eu agradeço a participação de cada um de vocês, que Deus agracie cada dia mais a vida de vocês, dando conhecimento e discernimento para entender mais e mais as Escrituras reveladas por Ele. Bom? Obrigado, meus irmãos.